Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. E eu peço que os irmãos aqui, as irmãs, se coloquem de pé. Vamos orar neste momento, pedindo a direção de Deus para este culto que iremos prestar a Ele. Eu peço que o nosso irmão Leandro faça essa oração inicial e depois peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo 100. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua casa nesta noite para Te adorar. Queremos Te agradecer pela vida de cada família, Senhor, pela vida de cada pessoa que adentrou neste lugar. Deus, nós não somos merecedores, nós somos pecadores, mas nós necessitamos e almejamos da Tua presença. Venha falar conosco poderosamente, venha receber os nossos louvores, venha tirar toda tristeza, toda angústia, toda preocupação com o dia de amanhã, e que o Senhor possa, Deus amado, derramar o Teu Espírito sobre cada vida, trazendo alegria, trazendo cura, trazendo esperança. Muito obrigado pela oportunidade de estar Te adorando neste lugar, Senhor. Faça presente em nosso meio, Te agradecemos por todas as nossas vidas. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar. Antes de cantarmos, abra sua Bíblia no Salmo 100. Eu peço que você de casa também, que está nos assistindo, que está participando deste culto, possa também acompanhar-nos aqui. Assista, participe conosco, você de casa, e peço que você dê-nos um feedback se caso o som está ruim, se está com ruído, chiado, nos auxilie nesse sentido. Salmo de número 100, vamos ler juntos este salmo. Salmo de número 100, hino de ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Glória a Deus, porque Ele é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Por isso, louvemos a Ele com o hino de número 14, louvor e exaltação. Nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus.
queridos irmãos, abra sua Bíblia no Salmo 51. Salmo 51, onde o salmista faz uma confissão de arrependimento. Salmo 51, um salmo muito conhecido de todos. Apenas o verso 10. Leia comigo este versículo de número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Vamos orar. Nós devemos neste momento curvar nossa cabeça, devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pois só Deus pode perdoar os nossos pecados, só Ele. Curve sua cabeça e em seguida, após alguns instantes, em silêncio, eu convido a nossa irmã, a Lloyd, a fazer essa oração, rompendo assim o silêncio, intercedendo por todos nós, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença, reconhecendo que o Senhor é um Deus santo, poderoso e que nós somos pobres pecadores, que necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia. Pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração, nos traga a mente, nos traga a memória o nosso pecado, onde nós falhamos, onde temos desviado dos teus caminhos, Pai, e nos dê forças, nos ajude a corrigir as nossas faltas e andar sempre conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, te honrando e glorificando com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, dando bom testemunho da tua obra em nós. Ajuda-nos, Deus, a levar uma vida de santidade, de acordo com a tua vontade. Cria em nós um coração puro, como diz a tua palavra, um coração que agrada ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 8. Vamos ler os versos 3, 4 e 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3, 4 e 12. Diz assim a palavra de Deus: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. O verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E o verso 12, porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Esse é um momento em que nós vamos adorar a Deus também com os nossos dízimos e ofertas. E uma das maneiras de entregar o dízimo, além de ser com amor, além de ser entregue com alegria, é também
deve também ser entregue com espírito de voluntariedade. Conforme nós lemos aqui no verso 3, que diz que se mostraram voluntários. O verso 4, esta voluntariedade tem a ver da participação dos irmãos aqui, ajudando, dando assistência aos necessitados. E dar assistência aos santos, aos outros irmãos, isto é graça, conforme o verso 4 nos diz, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Então, veja que houve voluntariedade. Eles pediram para participar. Eles pediram. E o verso 12 mostra que houve boa vontade. Boa vontade. E este texto, ele corrobora com Êxodo 25, 2, Êxodo 35, 5 e Esdras 8, 28, que você vai observar nestes textos que eu citei aqui, não vamos ler, mas eu citei esses textos aqui, eles falam também de voluntariedade, falam de boa vontade. Então veja que o Novo Testamento, ele está alicerçado no Antigo Testamento. Eles se completam, o Antigo e o Novo. Então, irmãos queridos, este momento é um momento de nós termos a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas aqui no gasofilácio. E você que veio preparado para isso, faça com amor, com alegria e de boa vontade, com o espírito voluntário. Enquanto cantamos aqui, convido os irmãos do louvor, e enquanto cantamos o primeiro cântico, você fique à vontade para contribuir. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vamos cantar o primeiro hino, Celebrai com júbilo ao Senhor. Vamos colocar em pé? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória. Mais uma vez, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Peço que o irmão Márcio ore pelos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus pela vida de todos que contribuíram e também aqueles que não contribuíram. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento, com nossos dízimos e ofertas. Receba, meu Deus, toda a nossa adoração, nossos dízimos, também como um ato de gratidão, entendendo que o Senhor também tem nos abençoado com o pão de cada dia, com as vestimentas, com o nosso trabalho, com as lutas, com as bênçãos, tudo vem do Senhor. E nós também te louvamos, meu Deus, com as nossas ofertas, Pai. Receba, meu Deus, com toda alegria, que possamos sempre dizimar e ofertar, não por necessidade, mas sim com alegria, entendendo que tudo provém do Senhor. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais 2 canções, e a próxima canção é Bom Estarmos Aqui. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bem, irmãos, próxima canção, então, Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero Quero ser igual. Renova-me,
dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome pela oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando e engrandecendo o teu nome. Obrigada pela salvação em Cristo Jesus. Nós louvamos o teu nome por podermos estar aqui em comunhão contigo e cultuando a ti. Que tu recebas o nosso louvor, que é para ti, e a honra e a glória é para ti. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Marcos, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Temos nesta passagem aqui o poder transformador de Jesus Cristo. Não tem causa perdida para Cristo, não tem alma que Ele não queira alcançar, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Marcos, capítulo 2, versículos 13 ao 22. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Oremos. Pai amado, muito obrigado pela rica oportunidade que estamos tendo de adorar o teu santo nome. Para nós é um privilégio estarmos aqui adorando a ti, como nós acabamos de cantar, poder estar em comunhão uns com os outros. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da exposição da tua palavra, e que nesta noite, Senhor, haja salvação para aqueles que precisam de salvação.
É assim que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos aqui um homem que atendia pelo nome de Levi, e este homem é o mesmo homem que leva o nome do primeiro evangelho dos 4 evangelhos, Mateus. E no primeiro dos 4 evangelhos temos este homem aqui, Mateus, que é o mesmo aqui na história, o Levi, um coletor de impostos. Então, não esqueça disso. Ele foi nada menos do que um apóstolo, ele foi nada menos que um evangelista, cuja história está agora diante de nós. E nós sabemos que um coletor de impostos não era benquisto, era considerado um ladrão, um homem que roubava das pessoas. E ele não era benquisto pelos outros. E aqui, em primeiro lugar, à luz deste texto, eu gostaria de chamar sua atenção para o poder de Jesus Cristo. Este poder que ele tem de transformar as pessoas pecadoras em pessoas lavadas e remidas pelo seu sangue. Pessoas que ninguém dá nada, mas que ele, segundo o seu poder, segundo a sua vontade, segundo a sua soberania, ele resgata. Então, veja aqui que ele, Jesus Cristo, com esse poder que ele tem de chamar homens para fora do mundo, transformando estes homens em seus discípulos. Lemos que o Senhor disse a Levi. Acompanhe na sua Bíblia, no verso 13, verso 14. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e o seguiu. Irmãos, este homem publicano, este homem pecador, chamado Levi, tornou-se um dos apóstolos e o autor do primeiro livro do Novo Testamento, conhecido por todo mundo. Como eu já lhes falei, Mateus. E essa aqui é uma verdade que deve para nós ser de profunda importância. Por que é de profunda importância? Porque uma chamada para a salvação é algo que nenhum homem pode fazer. Uma chamada para a salvação é algo divino, é algo do céu, é algo do alto, é algo de Deus. Eu posso me esguelar aqui à vontade para pregar a palavra, fazer inúmeros apelos, e você que precisa de Jesus não se converter. Porque não é pelo que não é pela minha performance, não é pela oratória, não é pelo que eu falo ou que eu diga, simplesmente, mas é pelo poder de Jesus Cristo. Nós somos apenas instrumentos de Deus para pregar a palavra. A questão do converter é plena obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Por isso é uma obra divina. É uma obra santa, é uma obra do alto. Sem uma chamada divina, irmãos, ninguém pode ser salvo. Porque estamos de tal maneira, meus irmãos, atolados no pecado. Estamos de tal maneira presos no mundo, que simplesmente não podemos nos voltar para Deus.
e buscar a salvação. A menos que, primeiramente, Ele nos chame. E nos chame mediante a sua graça. Favor imerecido. Então, veja que eu e você estamos aqui hoje, porque aprove a Deus marcar na sua agenda para nós estarmos aqui. Porque por nós mesmos, irmãos, nós não queremos Deus. Aparece tanta coisa, né, para nos atrapalhar, para vir à casa do Senhor. Tantos contratempos. Tantos contratempos. É obra divina. É coisa de Deus. Foi Ele quem te impulsionou, foi Ele quem nos impulsionou a estar aqui reunidos em seu nome. E Deus precisa falar aos nossos corações, e Ele fala através do seu Espírito Santo, antes que possamos falar com Ele. Ele primeiro fala conosco, antes de podermos falar com Ele. E isso é obra divina. Diz um dos artigos de uma declaração de fé, que aqueles que são filhos de Deus foram, abro aspas, chamados de conformidade com o propósito divino, por meio do Espírito de Deus, o qual opera no tempo devido. Fecho aspas. Irmãos amados, quão feliz é a ideia de que esse chamamento dos pecadores foi confiado a um tão gracioso Salvador como Jesus Cristo. Como Jesus Cristo. O homem não tem mérito algum nisso. É obra de Deus, é obra divina. Quando o Senhor Jesus chama algum pecador para ser seu servo, Ele está agindo simplesmente como soberano, mas também Ele age com uma infinita misericórdia. E com frequência, o Senhor, Ele convoca aqueles que parecem os menos dispostos a cumprir a sua vontade, que parecem estar mais distanciados do seu reino. Ele, Jesus, atrai para si mesmo nós. Irmãos queridos, é Ele quem nos atrai para si. É Ele. Não adianta métodos, não adianta uma boa oratória, um belo discurso, um belo sermão, se o Espírito Santo de Deus não agir. Não adianta. É Ele quem nos chama. É Ele quem nos resgata das trevas para a sua maravilhosa luz. Com poder, com glória, majestade, quebrando as cadeias de nossos antigos hábitos, de nossos antigos costumes, transformando-nos numa nova criatura. Assim como um imã que atrai o ferro. Assim a chamada de Cristo atrai do mundo os pecadores de forma quebrantada. De forma quebrantada, quebrando seus corações de pedra. O Salmo 29, versículo 4 diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. Queridos, bem-aventurados aqueles que, ao ouvirem a sua voz, não endurecem os seus corações. Portanto, nesta noite, que nós possamos estar com os corações abertos para ouvir a voz do Senhor, para, de fato, entender que Ele é que pode nos transformar de uma velha criatura para uma nova criatura. Nunca devemos, queridos irmãos e irmãs, nos desesperar da
salvação de quem quer que seja. Sobretudo depois de havermos lido esta passagem, para você ver que não tem alma tão ruim que Deus não possa salvar, se assim estiver dentro dos seus propósitos, dos seus decretos. Foi assim na história, foi assim com Manassés, foi assim com Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo, foi assim com Levi, um ladrão de impostos, foi assim comigo, foi assim com você. Não precisa você ser um ladrão, não precisa você ser um bandido. Eu nasci no Evangelho, mas precisei ser convertido, precisei ser alcançado por Jesus. Não é pelo fato de que eu nasci na igreja que eu era convertido. É preciso ter uma experiência com Jesus, com o Deus vivo. Não basta apenas confessá-lo de boca, mas também com ações, com as obras, com a prática. Aquele que chamou Levi, que foi Jesus Cristo, continua vivo, continua atuante. A época dos milagres, meus queridos irmãos, não passou. Não passou. As pessoas acham que milagres têm a ver muito com uma cura, com isso ou com aquilo. Mas o maior milagre é a salvação. O maior milagre é Jesus nos tirar das trevas para a sua luz maravilhosa. E vivermos neste mundo sabedores que iremos morar com Ele, que iremos viver com Ele por toda a eternidade. Isso é o maior milagre. E é divino. Só Jesus pode fazer isto. Não desanimemos. O amor ao dinheiro é um poderoso princípio de vida. Mas a chamada de Cristo à alma é mais poderosa. É mais poderosa. Eu disse ontem aqui para os jovens, numa reunião, estudando sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja rica e pobre, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, que Jesus considera o dinheiro como um ser, uma entidade divina, o Mamon, o Deus das riquezas, e que muita gente tem adorado e se distanciado do verdadeiro Deus, daquele que pode dar a vida eterna que dinheiro nenhum compra. Não desanimemos, nem mesmo no tocante àqueles que estão sentados na coletoria. Tem muita gente assim como Lucas, como Levi, como Mateus, sentado na coletoria, esperando Jesus dizer: vem, segue-me, segue-me, alegrando-se. Tem muita gente assim, alegrando-se na fartura das boas coisas do mundo, esquecendo de Deus. A voz que disse a Levi: segue-me, poderá alcançar outros corações. Ainda poderemos, queridos, vê-los levantando-se, tomando a sua própria cruz e seguindo a Cristo. Esperemos continuamente e oremos em favor de outras pessoas. Você que tem algum amigo, algum parente, que você tem orado por esta pessoa, continue orando para que Deus salve esta pessoa. Não desista. Não desista,
Porque um dia, quando Jesus alcançar esta pessoa e dizer assim, levante-se, siga-me, esta pessoa não irá resistir. O seu papel é orar, é interceder pela vida desta pessoa, pela vida destas pessoas que estão indo a passos largos para o inferno. E quem pode dizer o que Deus haverá de fazer por aqueles que vivem à nossa volta? Ninguém, queridos, guarde bem isso na sua mente. Ninguém é mau demais para ser chamado por Cristo. Às vezes a gente fica questionando Deus, mas por quê? Esse camarada matou, roubou, estuprou e agora diz que é de Jesus. Ah, pastor, o senhor não está dizendo isso porque ele não estuprou sua filha, porque ele não matou seu filho. Realmente é duro demais quem passou por isso. Mas, irmãos, quem conhece os propósitos de Deus? Quem questiona Deus? Ninguém é mau demais para ser chamado por Cristo. O nosso papel é orar em favor de todas as pessoas. É difícil. Porque o nosso senso de justiça não é igual ao de Deus. A gente já fulmina as pessoas, a gente já condena as pessoas. Essa é a primeira lição. O poder que o Senhor Jesus Cristo tem de chamar homens para fora do mundo, transformando-os em seus discípulos. Mas uma segunda lição, queridos irmãos, que esse texto nos ensina, é que um dos principais ofícios de Cristo é o de médico. Ele é o médico dos médicos. Tem o patrono da medicina, certa feita, disse que o médico trata e Deus cura. O médico dos médicos é quem cura. O médico dos médicos. E veja você que os escribas e fariseus criticaram a Jesus por comer e beber em companhia de publicanos e pecadores. Veja aí no verso 16. Volte-se aí para a Bíblia. Não saia dela. Tem pregador que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto, né? Fica passeando por todo o canto. Vai na lua e volta. E nunca mais volta para o texto. Veja aí o verso 16. O que diz o verso 16? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele, por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Mas Jesus ouviu essas críticas. E Jesus retrucou. Veja o verso 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico. Quem é que precisa de médico? Os doentes. Os doentes. E sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Pecadores. Diferente do que alguns imaginam, nosso Senhor Jesus Cristo não veio ao mundo para ser um legislador, um rei, um mestre ou um exemplo. Se esse tivesse sido todo o propósito da sua primeira vinda, haveria bem pouca esperança para nós. Haveria bem pouca esperança para a humanidade, se ele viesse apenas como um rei, como um legislador, como um mestre, como um exemplo. Queridos, dietas e normas para a vida diária seja bom para uma pessoa que está em convalescência, mas não para uma pessoa que sofre de uma doença terminal. Você não vai passar uma dieta nem norma para quem está em doença terminal.
serve para aqueles que estão em convalescência, estão em recuperação. Mas quem está em estágio terminal, uma dieta não vai resolver. Um mestre e um bom exemplo talvez sejam suficientes para algum ser não caído no pecado como Adão, porque Adão foi criado sem pecado, Deus criou-o sem pecado. Então, um bom exemplo, um bom mestre, talvez sirva sim, mas para pecadores caídos como nós, precisamos ser curados antes de observarmos o valor das regras. Precisamos de cura. Irmãos, o Senhor Jesus veio a este mundo para ser tanto médico quanto mestre. Ele sabia da nossa natureza humana. Ele sabia o que a nossa natureza humana necessita. Ele vê todos nós como seres enfermos de uma doença mortal, que fomos feridos pela praga do pecado, morrendo a cada dia. Eu não sei se você já passou por essa experiência, acredito que sim, quando você passou um tempo pecando, e você sentiu um pouco da experiência de Davi, quando disse, enquanto calei os meus pecados, o quê? Envelheceram os meus ossos. É assim que a gente se sente quando estamos em pecado, como quando estamos na prática do pecado. Parece como um câncer que corrói, que vai nos matando dia a dia. Mas Jesus teve piedade de nós. Ele veio ao mundo a fim de trazer o remédio do alto, o remédio divino para nos aliviar. Ele veio para curar o moribundo, para sarar aqueles de coração despedaçado, para oferecer vigor àqueles que estão fracos. Certa feita, um pregador disse que pregaria como se fosse um moribundo para pessoas moribundas. Ou seja, como se fosse a última vez que ele estivesse pregando e como se vocês fossem a última vez de estarem ouvindo. Queridos irmãos, nenhuma alma enferma pelo pecado está fora do alcance de Jesus. Nenhuma alma enferma pelo pecado está fora do alcance de Jesus Cristo. Porque a glória de Jesus consiste em curar, consiste em restaurar a vida aos casos mais desesperadores. O grande médico das almas desconhece rival para a sua infalível habilidade, para a sua incansável ternura, para a sua longa experiência com os males espirituais dos homens. Não há ninguém que se compare a Jesus Cristo. Mas, queridos, o que nós mesmos conhecemos a respeito desse ofício especial de Cristo, nós temos, de fato, sentido a necessidade espiritual, nós temos recorrido a Ele para receber alívio. Jamais seremos retos aos olhos de Deus se não fizermos isso. Nosso conhecimento sobre religião cristã será distorcido se pensamos que o senso do pecado deve fazer-nos evitar a Cristo, sentirmos nossos pecados, reconhecermos as nossas enfermidades espirituais. É o começo de dizer, esse cristianismo que você está aí vivendo é real. Mas quando sentimos de fato o peso do pecado,
a enfermidade espiritual que nós temos, sentirmos nossa própria corrupção e abominarmos nossas transgressões, são os primeiros sintomas de saúde espiritual. Você começa a ter os primeiros sintomas de saúde espiritual quando você sente o peso da corrupção, quando você sente o peso do pecado, quando você abomina as suas transgressões. De fato, queridos, felizes os que descobriram as enfermidades de suas almas. Felizes aqueles que reconheceram ser Cristo o grande médico do qual necessitam se beneficiarem dele. Essa é a segunda lição. Essa é a segunda lição que nós extraímos destes versículos. Cristo é o médico. É Ele quem pode curar. E a última lição, a última coisa que extraímos aqui, aprendamos aqui, queridos, que no terreno da religião cristã, é profundamente inútil tentar misturar coisas que são essencialmente diferentes. Ou seja, não se pode misturar água e óleo. Não se mistura. E aí eu explico, no versos 21 e 22, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Veja, a resposta aqui que o nosso Senhor dá, Ele fez isso devido a uma pergunta sobre o jejum no verso 18, que os escribas e fariseus fizeram. Por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? A resposta de nosso Senhor, queridos, é evidente aqui e deu a entender que impor jejum aos seus discípulos seriam inconveniente, fora de hora, porque ele tinha um pequeno rebanho de seguidores, e este pequeno rebanho ainda não estava preparado. Era um rebanho ainda muito jovem na graça. Era um rebanho ainda fraco na fé. Era um rebanho fraco no conhecimento, na experiência. E que precisava este rebanho jovem e pequeno ser conduzido suavemente. Não era necessário que aquele rebanho ali, naquela ocasião, fosse sobrecarregado com exigências que não era capaz de suportar. Além do mais, jejuar podia ser apropriado para os discípulos daquele que era amigo do noivo, para aquele que era amigo e que vivia no deserto, que pregava o arrependimento, o batismo de arrependimento, que se vestia de peles de camelo, que comia gafanhoto, que bebia mel silvestre. Mas o jejum não era igualmente adequado para os discípulos de Jesus, que é o próprio noivo, que anunciava as boas novas aos pecadores, que viera para viver como homem. Em resumo, requerer o jejum dos discípulos de Cristo naquela oportunidade seria justamente isso, por vinho novo em odres velhos. É isso que Jesus está nos ensinando. Seria como tentar misturar coisas que são incompatíveis. Água e óleo.
o princípio estabelecido aqui, nesta breve parábola, é de suma importância para nós. Temos aqui uma espécie de provérbio que admite várias aplicações. E não devemos esquecer esta verdade, que tem causado muitos males a muitas igrejas em todas as épocas. Costurar um remendo de pano novo em alguma veste. Isso implica dizer de um sincretismo religioso. O que sucedeu entre as igrejas da Galácia, registrado na epístola de Paulo. Naquelas igrejas havia homens que queriam conciliar judaísmo com o cristianismo, tanto batizando quanto circuncidando os convertidos. Eles esforçaram-se para manter vivas as leis referentes às cerimônias e às ordenanças, e de forma paralela ali ao Evangelho de Cristo. Não dá para manter uma coisa e outra. Não dá. Na verdade, eles pensavam ter conseguido fazer isso por vinho novo em odres velhos. Mas erraram grandemente. Erraram grandemente. O que foi que aconteceu às novas igrejas cristãs, depois que os apóstolos faleceram? Nós temos na história da igreja, nas páginas da história da igreja, registrado tudo, misturando o evangelho aceitável com filosofias vãs, pegando rituais pagãos, mediante empréstimos de formas, de vestimentas, copiados de templos de falsos deuses. Isso é fazer remendo novo em veste velha. Irmãos, e quando se faz isso, está se espalhando um mal tremendo. Não dá para fazer isso. O que é que acontece nos dias de hoje? O que é que acontece nos dias de hoje? Basta olhar ao nosso redor para descobrirmos. Há milhares de crentes que estão procurando conciliar, servir a Cristo com o servir ao mundo. Procurando ter o nome de cristãos e, ao mesmo tempo, viver uma vida própria dos ímpios, mantendo a companhia de servos dos prazeres e do pecado, enquanto pretendem seguir a Jesus crucificado. Ou seja, resumindo, estão tentando desfrutar do vinho novo, ainda se desfazerem dos odres velhos. E eles algum dia descobrirão que estão tentando fazer aquilo que é impossível. É impossível. Eu quero concluir, queridos irmãos, deixando esta passagem aqui com uma atitude séria para a nossa reflexão. Este texto deve nos levar a uma sondagem profunda em nossos próprios corações. Com certeza você já leu em Mateus capítulo 6, versículo 24, que ninguém pode servir o quê? A dois senhores. É isso que Jesus está dizendo aqui. De fazer remendo novo em pano velho, em vestes velhas, em colocar vinho novo em odres velhos. Não dá para agradar a Deus e ao diabo. Não dá para servir a Cristo e ao mundo.
Não dá para ficar crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não dá. Não dá, irmãos. Não dá para querer agradar gregos e troianos. Não dá. Não dá para botar uma sessão de macumba aqui na igreja para agradar. Não dá para ungir ninguém com sal grosso. Não dá para ungir rosa. Não dá, irmãos. A Bíblia não ensina isso. E aí, nesse afã de querer que a igreja cresça, aí se aceita tudo, de todo jeito. É isso que Jesus está dizendo aqui. Não dá. Deus não está à procura de melhores métodos, de melhores programas. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, de melhores homens e de melhores mulheres. Pessoas que estejam comprometidas com Ele, com o Evangelho, com a sua obra. Ponhamos, queridos, estas palavras de Mateus com as conclusivas palavras de Jesus aqui. Repito, Mateus 6, 24, ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui Jesus conclui, no verso 22, na última parte, mas põe-se vinho novo em odres novos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe cada um de nós. E pode ter certeza, iremos agradar a quem estamos servindo. Não dá para agradar aos dois. Não dá para agradar. Vamos cantar o hino de número 110, Vida com Jesus. 110. Medite na letra deste hino. 110, a vida com Jesus. Veja, vamos ficar de pé. Veja que letra maravilhosa e diz tudo aquilo que nós acabamos de expor aqui.
encerrando assim mais um culto que prestamos a Deus. Eu peço à nossa irmã Patrícia que faça essa oração. E depois impetrarei com a bênção apostólica e iremos cantar o tríplice amém. Oremos. Está funcionando, não? O Márcio, deu certo? Ok. Pode orar. Senhor amado, nós agradecemos, ó Pai, porque podemos estar na Tua casa. Nós podemos louvar o Teu nome, podemos, ó Deus, ser instruídos pela Tua palavra através do Teu Espírito Santo. Rogamos, ó Pai, que todas as palavras ouvidas, que ela habite ricamente no nosso coração. E que Teu Espírito Santo, assim, ó Deus, nos transforme a cada dia, moldando o nosso ser, o nosso caráter, ó Pai, conforme a imagem de Jesus. E que nós possamos, ó Pai, levar a Tua palavra, assim como ouvimos, também levar a outros corações, a outros necessitados, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, converte o nosso coração, para que nós reconheçamos o nosso pecado todos os dias e confessamos a Ti, ó Pai, porque só Tu és poderoso para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados. Nós agradecemos por esses irmãos que estão aqui, pela congregação reunida, ó Pai, depois de tantos meses, ó Deus, em que estivemos ausentes, mas nós somos gratos a Ti porque podemos estar todos juntos novamente, louvando o Teu nome, ouvindo da Tua palavra, congregando, ó Deus, com os nossos irmãos, assim como a Tua palavra nos instrui, e que nós possamos, ó Deus, muitos e muitos outros domingos estarmos aqui, para que seja, Senhor, no nosso coração, o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Nós Te agradecemos e louvamos o nome de Jesus, que é o nosso Salvador. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, queridos. Peço que os irmãos sentem, por favor. Rapidinho, alguns avisos. Eu gostaria só de agradecer aqueles irmãos que estão nos visitando. Eu gostaria de apresentá-los. O jovem aqui, a primeira vez. Como é teu nome? Jonathan. Mora aqui em Brusque, Jonathan. Seja bem-vindo, Jonathan. E volte sempre, tá bom? Deus abençoe. Também o Luiz, o esposo da nossa irmã Fabiana, né? Com o Teodoro aí, os irmãos lembram, né? Da Fabiana, do Teodoro, a filha da Célia, da nossa irmã Célia, o neto, e o esposo da nossa irmã Fabiana. Seja bem-vindo, tá, Luiz? Deus abençoe vocês e voltem sempre também. Deixe-me ver quem mais aqui. Temos o José ali, ele, acena aí, José, pessoal, ok. José, ele trabalha no Desafio Jovem, lá em Nova Trento, e José é do Paraná, é presbiteriano, está também ali, já 2 terças-feiras, né, que nos acompanha ali no trabalho em Nova Trento, e veio com os irmãos ali de Nova Trento, o Daniel, a Ana Paula, e os filhos, né, o Caleb e a Alice, não é isso? Deus abençoe vocês, essa família que está também nos apoiando ali em Nova Trento. Deixe-me ver quem mais aqui, o pessoal aqui é de casa. Desse lado aqui temos um casal ali de jovens também. Qual o nome de vocês? Eduardo e Beatriz, vocês são daqui de Brusque mesmo? É a primeira vez que estão aqui? Não? Já estiveram aqui? Eu não estava, né? Quanto? Bastante tempo. Não era eu, né?
Então, prazer, sou o Hélito, da Paraíba. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos, né, mais uma vez, Eduardo e Beatriz. Muito bom. Espero que não passe muito tempo para vir de novo. Volte sempre, tá bom? Deus abençoe. Aqui, não, todo mundo é de casa. Quem está aniversariando hoje é a nossa irmã Caterine, né? A nossa irmã internacional, né, da Venezuela. Caterine, Deus continue abençoando sua vida, dê muitos anos de vida, né, para você, abençoando seu casamento, né, o Anthony, seu esposo. Muito bom ter vocês conosco aqui como membros da nossa igreja. Amanhã é aniversário da nossa irmã Letícia, amanhã dia 19. Eu esqueci da irmãzinha aqui que veio com a Rita. Desculpe, minha irmã, como é seu nome? Celina. É a primeira vez, né, Celina? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Desculpe a falha. É que vai chegando a idade, a gente não enxerga mais. Está na casa dela. É inquilina. Ah, ok. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe a senhora. E volte sempre, tá? Venha sempre. Muito bom tê-la conosco, viu? Irmãos, terça-feira nós não teremos ali a reunião em Nova Trento. Vamos fazer a cada 15 dias, tá certo? Então, esta terça agora nós não teremos. Quarta-feira vai ter a reunião de oração, às 8h30 da SAF. Quinta-feira, doutrina, às 19h30 aqui na igreja. E sábado nós teremos a UPA, né? Talvez na sexta-feira já, um acampa dentro, e eles irão ficar até o sábado. A irmã Letícia e o Eduardo irão entrar em contato com os adolescentes. Bom ver o irmão Gelson aí, deu negativo, né, irmão Gelson? Foi só um erro ali, né? Graças a Deus, irmão Gelson está aqui. Continue orando, irmãos, pela nossa irmã. Pode pôr aí, fica à vontade, sem problema, nunca é tarde. A nossa irmã Isilda, irmãos, ela está com Covid, fora outras complicações. Então eu peço que os irmãos orem pela irmã. Ela tem água no pulmão, né, nos pulmões, que é chamado o edema, não é isso? Edema pulmonar, né? Então, e com a Covid, então acho que só complica mais, né? Então que os irmãos orem pela irmã, orem por ela, para que Deus restaure a saúde dela, né? O Senhor Jesus, o médico dos médicos. Tá bom, irmãos? A irmã Patrícia vai fazer uma cirurgia no ombro essa semana agora. Vamos orar também pela irmã Patrícia, para que tudo saia de acordo com a vontade de Deus, né? Oremos também pelo presbítero André, falei hoje pela manhã. Sábado nós teremos reunião do presbitério e o irmão será avaliado para o ingresso assim ao Sagrado Ministério ali no seminário em São Paulo, José Manuel da Conceição. Tá bom? Irmãos, Deus abençoe a todos e nós vamos ter ali apenas uma confraternização com a nossa irmã Caterine. Vamos ter um bolo ali. Os irmãos que assim desejarem participar, fiquem à vontade, mas de sorte que a gente, né, irá assim cantar parabéns e distribuir ali. Os irmãos vão se dispersando para não ficar aglomeração, tá bom? Mas será um prazer ter todos os irmãos participando ali desse momento com a nossa irmã Caterine. Então, Deus abençoe a todos. Eu vou sair pelo meu esconderijo aqui, tá, para cumprimentar os irmãos ali embaixo. Tá bom, irmãos?